Olá a todos, meu nome é Andrei. Eu, o João Guilherme e a Keliane vamos apresentar agora, fazer uma breve apresentação sobre a tecnologia FinFET, dos transistores FinFET. É uma tecnologia bastante nova aí, que vem sendo utilizada nos últimos processadores da Intel e é muito aplicada a rótulos de tecnologia menores do que 32 nanômetros. E, bom, eu vou estar falando aí um pouco sobre o conceito, como é que funciona e a necessidade de se utilizar os transistores FinFETs. O João Guilherme vai falar um pouco sobre a fabricação desses dispositivos e a Keliane vai terminar falando sobre a operação e algumas vantagens e desvantagens do uso desses transistores. Bom, primeiramente, por que então a necessidade de surgir um novo tipo de transistores, né? O MOSFET planar, como esse mostrado aqui na imagem, quando ele tem o comportamento de um canal longo, como nós vimos em aula, ele vai ter esse funcionamento. Você polariza a porta dele e quando ele atinge o estado, o modo de inversão, você vai ter a formação de um canal de portadores, onde você vai ter a conexão elétrica entre fonte e dreno, né? Então ele vai ter o estado ligado, onde vai haver condução de corrente elétrica entre o source e o drain do dispositivo. E quando ele está desligado, não ocorre condução, porque a região que está entre os dois pinos vai estar isolada, né? Vai ter no caso do NMOS, vai ter uma junção do tipo P N aqui nos dois lados, né, como diodos reversamente polarizados. Analisando então o diagrama de bandas de energia do funcionamento desse dispositivo, nós vemos o seguinte: quando o dispositivo ele não está polarizado, quando o dreno, a fonte e a porta estão no mesmo potencial elétrico, nós temos então a fonte e o dreno com esse perfil de bandas de energia e a porta criando aqui uma barreira, onde os elétrons, no caso do NMOS, não conseguem passar para o outro lado do dispositivo, né? Quando nós polarizamos então o, o, o transistor para o modo ativo, nós vamos ter um abaixamento dessa barreira devido a uma tensão aplicada entre a porta e a fonte, e a banda de energia do dreno também vai abaixar devido a essa fonte aqui, aplicando a tensão dreno também e fonte. Então você vai ter o caminho, um caminho livre para os elétrons transitarem no sentido dreno e fonte, com a corrente no sentido contrário, né? Então o que acontece quando nós polarizamos esse dispositivo no dreno e na fonte sem aplicar uma tensão na porta? Nós vamos ter que as bandas de energia do dreno elas vão descer devido à tensão aplicada sobre ele, mas a barreira que a porta forma vai continuar presente. Então, os portadores, os elétrons, eles vão continuar barrados na fonte, né? Então, não ocorre a corrente de vazamento nesse sentido, né? Dessa forma. Quando nós temos transistores de canais curtos, como acontece nas tecnologias mais novas, aí de 32 nanômetros, de 20 nanômetros, começa a surgir um efeito na barreira da porta em que ela passa a ter esse formato aqui. Ou seja, ainda existe a barreira, mas ela é uma barreira muito mais singela do que anteriormente. Então você vai ter os dois perfis de energia da fonte do dreno, mas quando ocorre a polarização do dreno somente, o que acontece é de que a barreira da porta ela vai cair sendo puxada pela barreira do dreno, pela tensão aplicada ao dreno. Então esse efeito é chamado de DIBL, que é o abaixamento da barreira da porta induzido por uma tensão no dreno, né? Drain Induced Barrier Lowering, e isso gera um aumento significativo na corrente de vazamento do dispositivo, que é um efeito indesejado, porque quando você quer que o transistor não conduza, o que você não deseja é que haja uma corrente fluindo entre os terminais de fonte e dreno dele. Isso gera aquecimento do dispositivo, dissipação de energia e fatores muito indesejados, principalmente em aplicações portáteis hoje em dia, né? Então, aqui nós vemos como é representado graficamente essa corrente de vazamento em dispositivos com canal longo e com canal curto.
No canal longo, quando você aumenta a tensão de dreno-fonte, o aumento da corrente de vazamento ele é linear. Então, você subindo aqui de 0,05 volt a tensão de dreno para 1 volt, você vai ter um aumento da corrente de vazamento que é proporcional a ele linearmente. No caso do dispositivo com canal curto, o que ocorre é que o aumento da corrente de vazamento no dispositivo ele é maior. Então você vai ter aí um dispositivo que deixa passar mais corrente no estado desligado do que no caso do canal longo. Outro efeito é também a queda da inclinação dessa curva aqui. Essa curva ela representa a resposta do dispositivo a uma tensão sublimiar, quando ele está operando, né, abaixo do VT dele. Então, no caso do dispositivo de canal curto, nós vemos que ele é mais lento, porque para uma tensão aplicada aqui até o VT dele, ele vai desenvolver menos corrente do que o dispositivo com canal longo. Também um efeito indesejado aí, para aplicações que exigem alta velocidade, né? Bom, aqui nós temos então algumas variações de processo de fabricação dos dispositivos de canal curto. No caso, um transistor de 20 nanômetros de canal. Nós vemos aqui dopantes aparecendo no canal em quantidade significativa devido à proximidade aí do dreno e da fonte. Conexões indesejadas aparecendo entre as duas regiões de difusão, né? E quinas se formando aí, né, entre as regiões. Então esse processo de fabricação acaba sendo bastante suscetível a comprimentos de canais muito pequenos, né? É difícil controle. Bom, então como o FinFET se propõe a resolver esses problemas? Nós temos aqui um transistor planar, como nós vimos até agora. Basicamente, no que o FinFET consiste? Você vai fazer é como se nós fizéssemos um corte horizontal aqui na região. Aqui nós temos a fonte e o dreno lá atrás, né? Cortarmos horizontalmente essa região. Então, nós vamos ter uma camada e nós vamos girar ela em 90 graus, criando então uma projeção da fonte do dreno na altura do dispositivo. E agora a porta ela vai controlar eletricamente o canal de 3 orientações. Então você vai ter aqui, por exemplo, nessa figura da direita, da esquerda, né, que está atrás aqui, e de cima. Então no FinFET a porta ela vai ter um controle eletrostático do canal muito maior do que em transistores planares, né? Como pode ser visto aqui, nós vamos ter aqui um corte do transistor. Nós estamos vendo como se fosse da perspectiva do dreno, a fonte ela estaria para dentro da tela, né? E aqui nós vemos a porta indo de um canto ao outro da tela. Em amarelo o óxido isolante e em azul seria a região de formação do canal, ou seja, o canal ele forma nesse perímetro aqui do óxido e é por onde a corrente vai passar entre o dreno e a fonte do dispositivo, né? E aqui nós temos o óxido realizando, isolando o fim do dispositivo do resto dos componentes que podem estar adjacentes, né? E aqui nós temos então duas implementações do dispositivo FinFET. À esquerda aqui nós temos um que é do tipo SOI, que é silício sobre isolante, onde nós temos o FIN, e ele está fixado sobre uma região de óxido enterrado aqui. Essa região ela é importante para manter maior controle, o gate ele possui maior controle sobre a formação do canal quando essa região está presente, né? E no caso da Intel, por exemplo, que tem fabricado os FinFET do tipo bulk, esse daqui da direita, em que não está presente essa região de óxido enterrado embaixo do FIN, né? E bom, basicamente de conceito do FinFET é isso, eu espero que tenham entendido. Agora a próxima parte o João Guilherme vai falar sobre a fabricação desses dispositivos e até breve. Olá, tudo bom? Sou o João Guilherme e eu vou falar um pouquinho então sobre a fabricação dos FinFETs, aqui do grupo 1, composto por mim, pelo Andrei e pela Keiliane. Bom, a minha apresentação está resumida aqui um pouquinho em 4 tópicos. Eu vou falar um pouquinho sobre a criação dos fins, né, na parte de constituição dos FinFETs, a criação dos contatos, dreno source, a formação da porta, e também mostrar como é esses FinFETs na tecnologia da Intel Ivy Bridge. Então,
A primeira parte, então, a criação dos fins. A gente tem, então, o visto frontal aqui do substrato do tipo P, pouco dopado do tipo P. O que a gente vai fazer primeiro, então, é fazer a inserção de uma camada de fotoresiste positivo, representada aqui em vermelho. Vai utilizar uma máscara, então, para determinar os locais onde a gente vai querer inserir, né, deixar os fins, que a gente vai cultivar eles ali. Após isso, então, a gente aplica a luz ultravioleta para revelar esse fotoresiste. E com um acid etching a gente pode remover então esse fotoresiste, deixar só o fotoresiste nas regiões que a gente quer cultivar o fino. E aplicando novamente um acid etching, então a gente remove esse substrato, criando aqui os fins, no caso aqui são 2 fins, e depois ainda remove esse fotoresiste positivo. Então a gente tem 2 fins aqui definidos. Agora, então, a gente vai fazer a parte de criação dos contatos. Então, para a gente criar os contatos, o que a gente vai fazer? Vamos analisar, então, o caso só de um transistor e pegar só, por exemplo, esse fino 1 aqui. Então, a gente vai primeiro, então, inserir esse fotoresiste positivo. E olhando de uma vista superficial, então, a gente pode ver que esse fotoresiste vai ser alocado, então, cobrindo todo o fino. Depois, o que a gente faz? Define com uma máscara qual que vai ser a região da porta, aqui definida em vermelho. E, novamente, então, a gente vai remover, se aplicar a luz ultravioleta, remover esse fotoresiste, vai ficar só com o fotoresiste na região que a gente tem aqui da porta. Okay? Agora, voltando para uma vista lateral, o que a gente vai ter? Então, a gente tem aquele fim, né, que ele está cortando todo o transistor. A gente vai ter uma primeira região aqui que vai ser denominada de fonte. Essa região aqui ainda com o fotoresiste é a região onde a gente ainda vai definir toda a porta. E aqui a gente tem essa região do dreno. Ok? Então, removeu o fotoresiste e ficou com essas regiões. Para os transistores do tipo P, né, baseado nessa tecnologia da Intel, é feita a inserção então dos contatos de uma liga de germânio e silício aqui no dreno e na fonte, essa região verde aqui. Agora, novamente, uma visão frontal com um corte exatamente na região da porta, a gente tem então o fotoresiste ainda que compõe essa porta. Então, para fora do plano aqui da imagem, a gente tem o dreno, e para dentro, na região assim para trás, a gente vai ter a fonte. Mas aqui representando só a porta, que vai ser o que a gente vai trabalhar agora. Então, a primeira parte que a gente faz é remover esse fotoresiste aqui dessa região, que vai ser a nossa porta. A gente vai, então, fazer um crescimento de óxido aqui, por deposição química, talvez. E depois a gente vai fazer um acid etching novamente, para remover, então, uma parte desse óxido. E com um crescimento térmico de óxido aqui, então, a gente vai crescer esse óxido em volta aqui, onde a gente vai definir a nossa porta. Que então vai definir essa espessura desse óxido. E novamente, então, como a gente viu lá para os MOSFETs, a gente vai aplicar então um material que é um depósito de um óxido de hafnio, que é um material high-K, que com isso a gente vai aumentar a espessura do óxido, mas manter uma capacitância alta, ou seja, a corrente de saturação vai ser alta, que é bom, e com essa espessura maior a gente vai limitar então essas correntes de tunelamento que vão tunelar dessa região que a gente vai inserir o terminal da porta para a região do fino. Então a gente tem aqui então todo o nosso transistor na última parte, que é a inserção do contato de gate, né, com nitreto de tântalo. Então é representado por esse cinza mais escuro. Então a gente tem nosso fino aqui, esse óxido, material high-K, e aqui o nitreto de tântalo, que é o contato do gate. Bom, então no final o que a gente vai obter? Então, nessa vista lateral a gente tem a nossa porta, tem o source, aqui a fonte, tem o dreno, aqui o fino atravessando, né? A gente pode ver que ele atravessa, aqui ele atravessa o fino, aqui ele atravessa o transistor, e aqui a gente definiu a nossa porta e os outros terminais de fonte e dreno. Agora, se a gente olhar nessa tecnologia da Intel, então aquele corte, né, na visão frontal, baseado nas fontes da Semitrax aqui, então no Ivy Bridge que a gente tem na esquerda os transistores do tipo N, aqui representados por essas. Então a gente tem aqui o nosso substrato, tem aqui a porta, e não dá para ver discretamente porque é, né, tridimensional, então para trás a gente vai ter a fonte, por exemplo, e para
frente a gente vai ter o dreno. E aqui na esquerda a gente tem os transistores do tipo P. Eles são do tipo P, a gente vê que eles têm essa diferença aqui, ó, que é justamente aqueles contatos da liga de silício-germânio. Aqui provavelmente formando uma lógica complementar, né, porque a gente tem vários transistores compartilhando o mesmo gate e transistores de tipos diferentes, então, que é uma característica da lógica complementar, né, que seria um complementar FinFET. Seria isso então. Muito obrigado. Olá, meu nome é Keliane e eu vou continuar falando um pouco sobre a tecnologia FinFET. O André ele já falou um pouco sobre o conceito, o João Guilherme falou sobre a fabricação e eu vou falar sobre a operação, vantagem e desvantagem dessa tecnologia. O modo de operação da tecnologia FinFET é muito similar ao do MOSFET planar. Aqui a gente tem a figura do MOSFET cortada, onde a gente pode ver os dois terminais, o source e o dreno, separados pela porta. Aqui a gente tem o substrato de silício e aqui a gente tem o dióxido de silício. O L aqui representa a largura do channel e o W o comprimento do channel. O principal objetivo do MOSFET é controlar a tensão e o fluxo de corrente entre os terminais. Assim, quando a gente aplica uma quantidade de tensão na porta, mantendo ela positiva, uma pequena quantidade de tensão na porta, mantendo ela positiva em relação ao source, a gente percebe a formação de uma região de depressão entre o substrato de silício e o dióxido de silício. Já quando a gente aumenta essa tensão aplicada e ela é maior que a tensão de threshold, a gente vê a formação de um canal entre os dois terminais e onde começa a ver o fluxo de corrente. Quando a gente retira a tensão aplicada nessa porta, teoricamente não deveria mais haver a passagem de corrente entre os terminais. Só que à medida que a tecnologia foi diminuindo, a gente foi vendo que a corrente de fuga nesses casos vem aumentando. Como o André já falou, à medida que a gente diminui a tecnologia, a distância entre os terminais vai ficando fisicamente muito os terminais vão ficando fisicamente muito próximos um do outro e podendo ocorrer assim um salto de energia involuntário de um ponto para o outro. Buscando solucionar esse problema, em vez de usar uma tecnologia plana achatada, foi proposto o FinFET, que possui uma estrutura tridimensional. Foi construído tipo uma barreira para poder entre os dois terminais para poder evitar esses saltos. Agora o channel, agora a porta, ela vai ter um controle muito maior desses dois terminais, do source e do dreno. Aqui a gente pode ver a passagem de corrente do source para o dreno, que, como eu falei, o princípio de operação é similar ao do MOSFET, e a gente vê aqui que a porta, ela possui um maior controle desse canal. Eu vou falar agora um pouco sobre as vantagens dessa tecnologia. Como o channel agora, como o canal agora é rodeado por todos os lados pela porta, essa porta vai ter um maior controle dele. Assim, quando a gente retira a tensão aplicada, essa porta vai ter um controle muito maior sobre a corrente de fuga desse FinFET. Também, quando a gente tem a tensão aplicada e ele está conduzindo, ela vai ter um controle maior sobre a corrente dinâmica. Essas vantagens fazem com que esse dispositivo apresente um menor consumo de energia e apresente um melhor desempenho. Agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens, que embora a tecnologia FinFET apresente uma série de vantagens tecnológicas, ele também apresenta alguns desafios. Aqui a gente pode ver que as resistências dos terminais source e dreno, elas são mais altas devido ao estreitamento desses terminais. Aqui a gente pode ver que o FinFET é 3 ou 4 vezes maior que a do MOSFET planar. Outro ponto que a gente tem que prestar muita atenção é a espessura do dispositivo. Se o FinFET for muito grosso, a influência eletrostática da porta nos lados e no topo do fim vai ser muito mais fraca, perdendo assim as vantagens que a topologia dessa tecnologia apresenta. Agora, por outro lado, se o FinFET for muito fino, a gente vai ver que a intensidade de elétrons vai diminuir, de elétrons ou de buraco vai diminuir. Então, quando a gente for dimensionar, a espessura tem que ser um ponto que tem que prestar muita atenção. Outro ponto é a extração das resistências e capacitâncias parasitas.
Esse dispositivo, ele demanda uma modelagem mais precisa das suas resistências e capacitâncias, além de boas ferramentas para poder extrair o RC, principalmente para poder evitar a má caracterização dos dispositivos, diminuindo assim o desempenho dos circuitos. E outro ponto importante é que o FinFET ele sofre mais com os efeitos de variação de processo, tensão e temperatura que o dispositivo planar. Bom, hoje em dia eles utilizam muito essa tecnologia FinFET, a gente falou um pouco sobre ela e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação que fizemos. Muito obrigada!